Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 7, 8 e Mateus 24, 13. O texto está aqui na tela para facilitar, mas se você quiser abrir para você ler, vamos lá. Eu vou não estou com a voz muito boa, não sei por que perdi a voz, não tem problema, preocupação nenhuma, então não tem porquê. Mas eu vou, e ao final a gente vai orar. No final a gente vai orar, o Senhor vai ministrar sobre a nossa vida aqui, mas eu quero com muita tranquilidade ensinar isso para você aqui. Eclesiastes 7, 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito, do que o soberbo. Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus por essa palavra. Queria que você dissesse para alguém aí do seu lado, diga assim: terminar bem é o que importa. Agora repete para você: terminar bem é o que importa. Eu quero ministrar uma palavra hoje que tem como tema longo prazo. Eu quero ensinar para você a maneira, ou uma das maneiras como Deus enxerga a nossa vida. Deus, ele não está no nosso tempo. Deus, ele está fora do tempo. A gente está limitado ao tempo e ao espaço. Estamos e vivemos o relógio, não é? O cronos. Quando dá meio-dia, você fica com hora de almoçar, não é? Sente fome, sono. Deus, ele é eterno, não é? O tempo que a gente vive, ele está limitado ao espaço, ao período. A gente nasce, a gente se desenvolve, a gente morre. Deus, ele está fora do tempo. Deus habita na eternidade. A Bíblia diz que de eternidade em eternidade ele é Deus. Então Deus, quando olha para a nossa vida, Deus não está vendo hoje. Quando olha para você, Deus não está vendo o problema que você está vivendo agora, nem os dilemas da tua vida no presente momento. Mas quando Deus olha para você, Deus vê a sua vida em um longo prazo. Então o jogo de Deus não é um jogo de curto prazo. O jogo de Deus com a gente, o jogo de Deus com o seu povo é um jogo de longo prazo. Então a vida cristã, ela não se assemelha a uma corrida ou um tiro de 100 metros rasos. Mas a vida cristã, ela é muito mais parecida como uma maratona de 42 quilômetros, que tem subida de montanha e que tem descida de montanha. Então a vida da gente não se resume a uma visão de curto prazo, mas uma visão de longo prazo. E a gente entende isso de maneira muito interessante na Bíblia, quando a gente percebe que o diabo, ele não tem medo, o diabo não teme o nosso passado. Eu queria que você decorasse isso. O diabo não teme o seu passado. A única coisa que causa medo no diabo é o seu futuro. Então, é por isso que o diabo, é por isso que Satanás, ou o mundo das trevas, vai sempre querer jogar na sua cara, trazer à tona, não o seu futuro, mas o seu passado. Porque a única coisa que o diabo conhece é o seu passado, mas o que ele teme é o seu futuro. Infelizmente, nós não compreendemos bem isso aqui. Não compreendemos que o nosso futuro, ele é intimidador para Satanás. Deus nos deu duas coisas interessantes: a memória, que fala do passado, e o poder de imaginação, que tem a ver com o futuro. Quando a gente entende que o diabo teme o nosso futuro, e quando a gente entende que o jogo de Deus com a gente, o trabalhar de Deus é um jogo de longo prazo, a gente para de se preocupar tanto com o momento presente. E a gente passa a investir na nossa vida, a viver a nossa vida, a entrar no jogo do longo prazo e não do curto prazo. E a gente vê que esse modelo, o modelo do longo prazo, é um modelo bíblico. Você vê na Bíblia o trabalhar de Deus com muitos personagens, com muitas histórias, que nos ensinam que a maneira correta da gente lidar com a nossa vida é sempre pensar no futuro. É olhar menos para trás e olhar mais para aquilo que está na nossa frente. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, que a gente está aqui apenas de passagem, porque o olhar que nós devemos ter é um olhar de longo prazo. O nosso olhar precisa estar no céu e nunca aqui na terra. Só que isso não é o que acontece. A maior parte de nós
A maior parte dessa plateia hoje aqui, infelizmente, vive uma vida aprisionada ao curto prazo, ao aqui e ao agora, ao que está acontecendo no momento presente da minha vida. E a gente, por um lapso de memória, por um erro, a gente deixa de olhar para o futuro, deixa de jogar o jogo do longo prazo para jogar o jogo do curto prazo. Vamos a algumas análises bíblicas para a gente entender. Primeiro casal da Bíblia, Deus cria Adão e Eva, não é? Ele fala: Adão, eu criei você para governar sobre todas as coisas, não é? E Adão estava lá sozinho, ele cria a Eva, não é? Adão, está aqui Eva. Eram dois lá, estavam pelados lá no jardim. Imagina, que coisa maravilhosa, né? Não tinha que fazer comida, não tinha que nada. A Bíblia diz que Deus descia de tarde para tomar um café com eles. Essa imagem está errada. Não é essa imagem ainda não. Pode voltar para a primeira. Isso, por favor. Deus descia para tomar café com eles, para conversar com eles, né? E Deus criou eles para serem eternos, né? Eternos. Não tinham pecado. Então, a ideia de Deus para o ser humano foi uma ideia de eternidade. Deus não criou a gente para morrer. A concepção de Deus para Adão e Eva é eternidade. Aí entra no meio da história quem? Satanás, a serpente. E Satanás, com a sua lábia, com a sua história, convence Eva. Não vou entrar nesse mérito de homem e mulher aqui, o fato que os dois erraram. Convence a mulher convence o homem de que o melhor a fazer naquele momento não era pensar no longo prazo. Eles podiam comer de todas as árvores que havia no jardim. Só uma é que Deus disse: ó, não come disso, não come dessa, porque se vocês comerem dessa árvore, acabou para vocês. Vocês serão mortais. Mas eles entraram no jogo do diabo. A serpente conseguiu entrar na mente deles. Eles comeram do fruto. Eu acho que foi o abacate, é uma coisa minha. Tem até uma mensagem minha sobre isso, eu acho que é o abacate. Mas isso é heresia, é só, eu penso mesmo. Sei lá, aquela bola dentro, não gostei daquilo ali. Era aquele fruto proibido, eu não sei qual é, brincadeira. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, eles perderam, não é, a eternidade que havia neles. E foram expulsos do paraíso do jardim, e passaram a ter que trabalhar, enfim, a viver a vida, e nunca mais puderam voltar para o jardim de novo. Satanás tirou a visão do longo prazo e colocou a visão do curto prazo. Deus também fala em Gênesis 15 com um homem chamado Abraão. Lembra de Abraão? Fala: Abraão, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão, caramba, não dá. Abraão, assim será a tua semente. De você, Abraão, eu vou fazer uma multidão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. É curto prazo ou longo prazo? Longuíssimo prazo. Hoje a gente recebe as bênçãos de Deus em Abraão. Mas ele fala: Abraão, Senhor, não tenho filho, eu vou te dar um filho, Abraão. Abraão já era velho quando recebeu a promessa, né? E aí o que foi que ele fez? Ele por um momento, ele deixa de jogar o jogo do longo prazo. Ele fala com a sua esposa Sara e fala: olha, tem aí a nossa concubina ali, a menina, vamos dar um jeitinho. E aí eles se deitam, ele nasce Ismael. Essa briga que você está vendo hoje aí, de muçulmanos e árabes com o povo de Deus, com os hebreus, com os judeus, por causa do jogo do curto prazo. Ele entrou no jogo do curto prazo do diabo, de querer fazer a vez de Deus. Mais um pouquinho você vai ver a história de Noé. Deus chama Noé e fala: Noé, você é um homem justo, fiel, a raça humana me abandonou, virou as costas para mim, mas eu estou vendo que você é um homem puro. A partir de você eu vou fazer uma nova vida, uma nova fase. Eu preciso que você construa um barco. Noé levou pelo menos 50 anos para construir a arca no deserto, que não chovia. O jogo de Deus é um jogo de longo prazo. Mais um pouquinho à frente, Moisés, ela fala que Deus chamou Moisés ainda pequenininho na barriga da mãe lá, né? Moisés levou 40 anos aprendendo no Egito, mais 40 anos com seu sogro Labão,
cuidando de ovelha. Só com 80 anos de idade é que Moisés começou a se desenvolver como líder e como libertador do povo que estava preso no Egito. O jogo de Deus é um jogo de longo prazo. Jesus, 30 anos trabalhando com madeira, né? Carpinteiro, vendo as pessoas doentes, querendo, não é chegada a minha hora. Jesus ficou 30 anos ali sendo curtido para que o seu ministério durasse apenas 3 anos. Isso é tão interessante que quando Moisés está para nascer, ou quando ele nasce, Faraó ele baixa uma regra, um edito, lembra? Os recém-nascidos homens, o que ele fez? Manda matar todo mundo. O povo de Deus já era escravo, já eram escravos do Faraó, precisava fazer isso. Mas lembra, o diabo não teme o passado de ninguém. Por algum motivo, eles começaram a detectar que nasceria de uma mulher um homem que seria o libertador do povo. O diabo teme o futuro. Por não prever e não saber o que vai acontecer no futuro, ele faz de tudo para tentar aniquilar o desenvolvimento de alguém, o crescimento de alguém. A mesma coisa com Jesus. Herodes também baixa um edito, a criança abaixo de 2 anos de idade, mata todo mundo. Porque havia uma promessa que nasceria o Salvador, o Messias viria de alguém. Maria estava lá, grávida, fugiu. Aquele menino, imagina, se esconderam, porque ela sabia que havia uma promessa no ventre dela, que iria salvar a humanidade. Então Jesus é a semente de Deus para a humanidade, a semente de salvação. Jesus é o jogo de longo prazo de Deus. Então a gente vê na palavra que o tempo inteiro a jogada de Deus com a gente é de longo prazo. Então Deus não se impressiona com o que está acontecendo agora. Você não impressiona Deus por uma coisa que aconteceu agora, porque o que importa para Deus, como está na palavra, não é o teu começo, mas o que importa para Deus é o teu final. Porque o jogo de Deus é um jogo de longo prazo. Então eu preciso modelar a minha vida e cuidar da minha vida, não no curto prazo apenas, mas olhar para a minha vida no longo prazo. Eu quero terminar bem a minha jogada. Eu quero terminar bem a minha vida. Eu quero terminar bem o meu ministério. Eu quero terminar bem, eu quero ir para o céu. Então, por maiores que sejam os problemas que você está vivendo, ou os teus desafios de agora, querido, desloca o teu olhar. Sai um pouco do cenário da tua vida, do agora, e olha da arquibancada para a tua vida, e perceba que você está tão preso no agora, mas existe um longo prazo para você. Existe um futuro esperando por você. Enquanto você está tão preso no agora, o teu tempo está passando. As escolhas estão sendo erradas. Decisões equivocadas, baseadas no curto prazo. Você não está levando em consideração que a jogada de Deus com a gente é uma jogada de longo prazo. Longo prazo. Na Bíblia, Jesus ensina isso de várias formas. Eu escolhi para trazer aqui Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 24, Jesus conta uma parábola de 2 servos. Está no texto. Jesus ensina dizendo, olha, tem 2 servos. Um servo foi bom, fiel, trabalhou direitinho e eu abençoei. O outro servo, ele não acreditou que eu ia voltar. Eu deixei as minhas coisas com eles. E a Bíblia diz que esse segundo servo, por não acreditar do que o seu senhor falou, começou a espancar os empregados, a bater nos empregados, a não obedecer à voz do seu mestre. Quando o chefe volta, quando o senhor daquela casa volta, encontra aquele cara desobedecendo ele. E ele expulsa aquele cara e sai fora da minha presença aqui, porque você não merece, você não acreditou naquilo que eu falei para você. É incredulidade, um jogo de curto prazo. Depois Jesus conta a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens que estavam preparando o caminho para o noivo. Naquele tempo era assim, os casamentos se davam dessa forma. O noivo era recebido por essas virgens com lamparinas que sinalizavam um caminho até o lugar onde a noiva estava. E claro que isso simboliza a igreja, que é a noiva de Cristo, e o noivo que é o próprio Cristo.
A Bíblia diz que 5 dessas virgens eram sábias, ou seja, elas estavam aguardando ansiosamente o noivo chegar. Elas não dormem, elas acumulam azeite, porque quando acaba o azeite da lamparina tem que colocar mais para... As outras 5, que são nécias, loucas, elas só têm azeite para aquele momento. E a Bíblia diz que elas adormecem, elas jogam o jogo do curto prazo, elas se preocupam só com aquele momento, enquanto as outras 5 virgens, que são elogiadas por Jesus, elas jogam o jogo do longo prazo, elas acumulam azeite, elas acumulam unção na vida delas, que é a representação do azeite na Bíblia, e não dormem. A Bíblia depois fala de uma parábola dos talentos, que um senhor foi viajar e distribuiu talentos, deu 1 para um, 2 para outro e 5 para outro. Falou: vou voltar, e quando eu voltar vou prestar conta com vocês. O cara que tinha 5 talentos, no tempo que o senhor havia ido embora, ele multiplica os 5, tinha 10. O senhor volta e fala: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu senhor. O de 2 talentos, multiplica o talento. Quando o senhor volta, muito bem, você foi fiel, multiplicou o talento, entra no gozo do seu senhor. O que tinha 1 talento, a Bíblia fala que ele teve medo, enterrou o talento dele. Quando o senhor veio perguntar sobre o talento, ele falou: senhor, tive medo. Ele falou: você é um servo mau, infiel. E ele foi lançado em trevas, perdeu a vez. E aquele talento foi dado àquele que tinha mais talento, 5 talentos. Em todas essas parábolas, Jesus está nos ensinando algumas lições. A importância da gente se preocupar com o longo prazo, da gente entender que Jesus vai voltar, entender que o Senhor, Ele vai cobrar de nós. O Senhor tem expectativa na sua vida, Deus tem expectativa em você. Ele quer ver o teu desenvolvimento, a tua obediência, a tua maturidade, entender que a jogada de Deus com você não é para agora, mas a jogada de Deus com você é para o longo prazo. E tem tanta gente hoje presa no curto prazo, aprisionadas a coisas dessa terra, a coisas desse momento, e não consegue sair de cena e perceber que você está deixando de acumular patrimônio celestial, acumular talento espiritual, acumular potencial na sua vida para o longo prazo. Eu quero terminar bem a minha vida. Mais alguém aqui comigo? Eu estou preocupado com o final. Eu não sei como é que você começou, de onde você veio, qual que é o teu começo, de onde Deus te tirou, o teu tamanho de pecado, o que aconteceu no teu passado, as dores que você viveu, não importa. A questão não é como você começa. A questão não é se você recebeu o talento, que Deus te deu o talento. A questão não é se você tem lamparina de azeite, ou se Deus te deu oportunidade, porque na palavra Deus deu isso a todos. Mas no longo prazo, o longo prazo vai filtrar aquele que teve perseverança, aquele que creu em Deus, aquele que não teve uma vida pontual, mas uma vida inteira de adoração, de entrega, de sacrifício a Jesus. Deus não quer uma semana, Deus não adianta você ser crente um dia, não é por causa de um momento, mas Deus olhar para a sua vida, Ele está vendo uma vida como um todo. A jogada de Deus é uma jogada de longo prazo. Então eu quero falar sobre 4 fundamentos do jogo de longo prazo, para a gente carregar. Essa aqui foi só apenas uma introdução para você entender o que significa o jogo de longo prazo. Primeiro fundamento é o tempo. Em Efésios a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala: portanto tenham cuidado com a maneira de vocês viverem. Não vivam como os tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo Paulo fala de se encher do Espírito Santo de Deus. A gente usa esse texto isoladamente, no contexto de alguém que precisa aprender a usar bem aquilo que é mais valioso na vida do ser humano, que é o seu tempo. Repete isso: não há nada mais valioso na minha vida do que o meu tempo. Você pode ser multibilionário, você não consegue comprar tempo. Não tem como você voltar a fita da sua vida. Não dá para você voltar um tempo no passado.
O tempo está sempre correndo para frente. Você e eu estamos presos ao tempo. Então a Bíblia nos aconselha, se você quer jogar o jogo de longo prazo, se você quer entrar no jogo de Deus, se você quer entrar no céu, se você quer aprender a viver o Evangelho, como a Bíblia ensina, você precisa aprender a lidar com o seu tempo. Deus está dizendo, olha, não desperdice o seu tempo, porque o seu tempo nunca mais vai voltar. Você nunca mais terá a idade que você tem hoje. Você nunca mais terá esse dia que estamos aqui hoje, nunca mais vai existir. Porque o nosso tempo é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. Todos nós temos 24 horas, não tem ninguém que tem mais nem quem tem menos. Todo mundo tem 24 horas. Então a diferença não é o tempo que eu tenho, mas o que eu faço no tempo que eu tenho. E a estratégia satânica para a tua vida hoje é tirar a tua visão do longo prazo e colocar a tua visão no curto prazo. E você está sempre focado no curto prazo, no aqui, no agora. E aí o tempo vai passando, você não percebe, e o acumular de tempo perdido leva você à desgraça e à destruição. Tempo fala de oportunidade. A parábola dos talentos fala que o Senhor distribuiu aqueles talentos e deu a eles tempo. Deus deu tempo para eles multiplicarem os seus talentos. Olha, um dia eu vou voltar. Usa bem o tempo e a oportunidade que eu te dei, porque eu vou voltar para saber o que você fez com aquilo que eu te dei. Então, a nossa vida não está passando em branco. Como é, meu irmão, que você está usando o seu tempo? O que você tem feito com o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo? O que você faz com as suas 24 horas? O tempo é uma dádiva. O tempo é uma joia bruta que Deus tem dado a você. Como é que você tem usado estrategicamente o teu tempo? Se você tem um jogo de longo prazo, como um maratonista, você sabe bem o que significa um segundo. Você sabe bem o que representa o tempo para treinar, o tempo de esforço. É uma corrida de 42 quilômetros, não adianta você sair correndo. Não adianta você querer aparecer. A questão não é o agora, a questão é o futuro. A questão é o longo prazo. Deus não se impressiona com gente que... Não. A questão com Deus é permanecer. O quanto eu tenho capacidade de permanecer fiel a Deus. O quanto eu tenho capacidade de permanecer crente em Jesus. Eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas que vão permanecer nele. Permanecer fiel ao Senhor. Permanecer fiel ao seu cônjuge. Permanecer fiel aos seus compromissos, permanecer fiel às suas promessas. O jogo de Deus é um jogo de longo prazo. E assim como José na Bíblia, José foi um homem que recebeu de Deus um sonho. E ele foi fiel ao sonho que Deus deu a ele. Porque a jogada de José é uma jogada de longo prazo. Anos se passaram e José estava firme. Só suporta o processo em alguma etapa dura da vida, quem tem visão de longo prazo. Se a sua visão for uma visão de curto prazo, se você quer resultados imediatos, você não vai suportar o processo de Deus com você. Porque o processo de Deus com a gente é um processo de longo prazo e não de curto prazo. Eu fico olhando para a minha vida. Com 15 anos de idade eu conheci Vanessa. 15 anos. Conheci ela na igreja lá. Gostei dela, falou, uma garotinha bonita, comecei a conversar, começamos a namorar. Passou um tempinho, eu falei, oi, tudo bem? Ó, e tal, ó. Poxa, quando é que a gente vai casar? Eu tinha uns 16 anos. Quando eu fui falar com ela na casa do pai dela, eu já falei, ó, eu quero casar com a sua filha, não é? Aquela história que eu conto lá, a minha avó está muito velha, ela vai morrer, até casa eu já tenho para morar. A minha avó não morreu há tempo da casa, mas morreu já, não é? Mas com 15 anos de idade, eu tinha uma noção muito forte na minha vida de que eu queria casar. Eu queria otimizar o tempo. Eu sabia a importância disso para a minha vida. Eu fico admirado com uma mulher que, pô, cara, já passou da hora. A tua jogada é de curto prazo. Você está perdendo tempo. A jogada de Deus é a jogada de longo prazo. E aí, você está perdendo o seu tempo. Perdendo oportunidade. Colocando um monte de desculpa. Com 15 anos, falei, ó, quero namorar sua filha, eu quero casar com ela. Não casei com 20, casei com 21. Coisas aconteceram por causa desse casamento. A minha vida mudou, né? Tive filho com 24 anos, a coisa foi acontecendo. Longo prazo. Aonde você quer chegar? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos?
O que você planeja para a sua vida, pastor? Quero saber, acabar o culto aqui, eu vou comer uma pizza e vai ser maravilhoso. Tá bom, meu irmão, tudo bem, agora, daqui 5 anos. Sabe, a nossa jogada precisa ser uma jogada de longo prazo. Estava vendo uma pesquisa esses dias que jovens e adolescentes, em geral, gastam em média de 3 a 4 horas em rede social por dia. Isso equivale a 2 meses no ano. Então você perdeu 2 meses do teu ano porque você está viciado em rede social. Está viciado no curto prazo. Você entrou no jogo do curto prazo, do marketing que aprisiona você nesse circuito de dopamina, de realimentação do curto prazo. Você está lá viciado em celular. 2 meses do teu ano foram jogados no lixo porque você ficou vendo a vida dos outros. O diabo quer jogar você para o curto prazo. Satanás quer colocar você no jogo do curto prazo, para tirar de você a coisa mais importante que você tem, que é o seu tempo. Imagina se você ficasse 2 meses do teu ano lendo a Bíblia e orando. Onde você ia estar agora? Crente pra caramba? Já ia estar namorando e tudo, porta aberta, 2 meses estudando, qualquer outra coisa, seria melhor do que você ficar vendo a vida dos outros. Então olha como o diabo tem enganado a nossa geração a jogar o jogo do curto prazo, do aqui e do agora, usar o prazer do momento, o desperdício de tempo com futilidade. Quanta futilidade a gente gasta tempo e se esquece de que nós estamos vivendo uma vida real, de longo prazo. O Senhor vai cobrar você. Jesus está voltando. Olha esse monte de guerra aí, você não está vendo não? Você não está em que país? Que mundo? Guerra para todo lado. Jesus está voltando. O que você está fazendo com o talento que Ele te entregou? Você entregou o talento por medo? Você deixou de acumular azeite por preguiça? Qual é o problema do teu curto prazo? Eu coloquei aqui, põe aquela imagem para mim dos atalhos. Rodrigo, por favor, atalhos. Isso aí, olha só. Alguns atalhos que Satanás propõe para as pessoas. Tem muitos, eu botei alguns só. Atalhos, a pornografia. A pornografia é um atalho. Qual atalho? O atalho do prazer. Porque para você sentir o prazer que você sente com pornografia, você vai ter que esquentar a tua mulher, esquentar o teu marido, tem preliminar, dá trabalho, tem que conquistar. A pornografia não, aperta o botão, ligou, já estou fazendo meu negócio lá, sentindo prazer, e eu vicio a minha mente a receber prazer sempre da mesma forma. Então estou habituado a ter prazer imediato, sem esforço. Quanta gente viciada em pornografia. Você foi enganado pelo diabo, está jogando o jogo do curto prazo, destruindo a tua vida, a tua mente, a tua família, porque você decidiu jogar o jogo do curto prazo. Mas você pode parecer com Deus, fazer o que você quiser. Mas Deus não está preocupado com fazer acontecer. Ele quer saber se você entendeu que a jogada dele contigo é do longo prazo. Pornografia, adultério e traição. O que é um adultério? O que é traição? É jogar no curto prazo. Não está dando certo mais com meu marido, então eu vou tentar com outro. Não está dando certo mais com a minha mulher, então eu vou com outra, porque dá menos trabalho. É a lei do menor esforço. É mais fácil arrumar outra, pastor. É mais fácil arrumar outro. É mais fácil mudar de igreja. É mais fácil mudar de casa. É mais fácil. A gente quer ir pelo caminho mais fácil e não do que é o certo. Que nem sempre aquilo que é o mais fácil, na verdade, a maioria das vezes, o mais fácil não é aquilo que vai te treinar. O caminho mais fácil não é o caminho do processo que Deus te amadurece para você jogar a jogada de longo prazo. O mais fácil não faz um campeão. O mais fácil não faz um vitorioso em nada na vida. Infelizmente o ser humano está buscando um caminho mais fácil. Tigrinho, jogo do tigrinho. Está lá o tigrinho? Está lá. Segundo lugar no mundo, o Brasil. Pessoas endividadas, pegando dinheiro de Bolsa Família, de ajuda do governo, e jogando tigrinho, dinheiro fácil. Pessoas que preferem não trabalhar, investir em bet. Pastor, ganhei R$1.000, legal, que bonito. Ganhei R$100.000, legal. Curto prazo. Conheço assim de gente, vendeu o carro, vendeu casa, colocou, começou a pagar. Vendi minha casa 300 mil, comecei a ganhar 30 mil por mês. Pagou a primeira, pagou a segunda, a quarta, não existe mais. Pastor, você está jogando no curto prazo. A ganância. Dinheiro fácil. O caminho mais fácil.
um monte de família, de gente que está enveredada por esse troço, que foi por esse caminho da facilidade, porque é fácil ganhar dinheiro, meu irmão, não tem nada fácil nessa vida. Se alguma coisa crescer rápido demais, desconfia. Pecado, caminho mais rápido, atalho. O namoro sem compromisso é mais fácil. Vai casar para quê? Casar para ter compromisso? Eu não, eu vou dar uns beijos, dar uns apertos, transar aqui, fazer um negócio aqui, depois ó, eu vou para outra. Se tiver que terminar é mais fácil. O namoro sem compromisso. Quando eu namorei, eu falei, amor, a gente tem que casar. Eu estava 5 anos namorando já, subindo pela parede, eu falei, amor, a gente vai casar. Aí hoje, não, pastor, não posso casar agora porque eu preciso comprar o meu apartamento. Não, agora não, porque o meu carro não está quitado ainda, eu vou fazer um curso em Harvard, eu vou comprar um resort. Aí namorando 10 anos, não sei quantos anos, enrolando. Não tem visão de longo prazo. Está preocupado só com agora. Meu irmão, a visão de Deus é de longo prazo. Preguiça. O que é preguiça? A procrastinação, curto prazo. A preguiça é um demônio na Bíblia. Tem um monte de texto em Provérbios falando sobre o poder da preguiça sobre alguém. Quanto moleque preguiçoso. Quanta gente preguiçosa que não lava um copo. Sabe, nunca lavou, não sabe o que é lavar uma calcinha. Nunca trocou um pneu. Você pede uma ajuda para alguém, não sei, não sabe nada. Você sabe de coisa, um videogame, sabe ligar o celular, nada. Preguiça crônica. Tem um demônio na preguiça. Em casa, a gente está repreendido na sua casa, em nome da preguiça da sua vida, está repreendido. Isso é sério. Você não vai ser preguiçoso não, você não vai jogar o curto prazo não, você vai entrar na jogada de longo prazo com Jesus. Você vai parar de pensar no agora e vai começar a pensar no céu, nas recompensas que Deus tem para você. Ó, bota aí o processo, ó, que leva, pode botar para mim, processo, que dá trabalho. Casamento é longo prazo. Ninguém casa para agora, é 50 anos de casado. Você vai ficar 50, olha a minha esposa e fala assim, meu amor, meu Deus do céu. Eu tinha 20, eu falo, meu irmão, quando você estiver com 35, eu fico imaginando você com 35. Hoje eu olho para ela e falo, meu Deus, 35, imagina essa mulher com 45. Glória a Deus, longo prazo. Eu vou ter uma alegria de juntar minha família e dizer, estamos há 60 anos casados. É de admirar. Porque não foi um dia, não foi uma semana, não foi um momento. Foi uma jogada de longo prazo. O teu casamento é de longo prazo, o diabo quer destruir o teu casamento. É tirar os teus olhos do futuro e colocar os teus olhos no aqui e no agora. No momento presente, você está destruindo a tua vida. Porque a jogada de Deus com você é de longo prazo. Ministério chamado, longo prazo. Jesus ficou 30 anos para trabalhar 3. A gente é ao contrário hoje. A pessoa quer chegar na igreja em 3 anos. Não, calma. Você precisa enraizar a tua vida. Estudo. Ninguém quer estudar mais hoje em dia não. É mais fácil alugar um carro e começar a trabalhar como Uber. Digo os moleques mais novos, se teve algum problema na sua casa, uma questão financeira, você teve que ir para o Uber, glória a Deus, eu também iria, se tivesse. Não é isso que eu estou falando, não. É gente que pode escolher estudar, se esforçar, mas prefere o tigrinho. Prefere para aquilo que é mais fácil. Prefere o caminho mais fácil, não quer o caminho longo. Eu fiz engenharia elétrica na faculdade, meu irmão, eu tive que estudar. Tem dia que passava a madrugada em claro, eu vi o sol em claro. Fazendo conta, estudando, para me formar, para me desenvolver. Hoje eu não uso mais nada do que eu estudei. Pastor, vou tomar um otário, tá vendo aí, estudo. Meu irmão, quem disse que universidade e estudo só tem a ver com um elemento afim? Experiência de vida, trabalho, lidar com pessoas, se desenvolver, outro ambiente. Você está por fora. Está por fora. Você precisa estudar. Longo prazo, crescer na vida, trabalhar e servir, processo, longo prazo. O pastor está aqui, vamos servir lá. Não, é longo prazo. Trabalho a longo prazo, obediência a longo prazo. O céu é um processo de longo prazo. Ele diz que aquele que perseverar até o fim. O mais importante é terminar bem do que começar bem. Número 2, desenvolvimento, crescimento. Lucas 2,52 diz assim, ó, e crescia Jesus em graça, sabedoria
diante de Deus, diante dos homens. Gênesis. E Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. Hebreus 5:12. Depois de tanto tempo vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Ou seja, a visão de Deus para você requer saber lidar bem com o tempo e requer de você desenvolvimento, crescimento. Lembra da parábola dos talentos? Multiplicação. Quando Jesus uma vez encontrou uma figueira, não tinha fruto nela, falou: corta fora. O objeto de Deus para você é que você frutifique. Deus quer que você cresça, que você se desenvolva, que você amadureça ao passar do tempo. Deus requer de mim crescimento ao longo do tempo, a busca pela excelência naquilo que eu me dispus a fazer. Tem gente que os anos passam, continua do mesmo jeito, não aprendeu nada, não cresceu em nada, está preso ainda às velhas coisas, precisando tomar uma madeira. É o que está lá em Hebreus. Vocês, pelo tempo, já deveriam ser mestres, mas eu ainda preciso ensinar as primeiras lições. Está comendo papinha ainda, já era para comer uma comida pesada, angu, mas não se submeteu ao processo do longo prazo, está preso ao curto prazo, está preso ao momento, não amadureceu, não se desenvolveu. A Bíblia diz: Jesus crescia em graça, sabedoria, conhecimento. Você tem que se aplicar o teu coração a conhecer, a se desenvolver na tua área, a crescer em fé com Deus. Gente que está, não cresce, não se desenvolve, está preso às mesmas coisas, às mesmas amizades. Entra conferência, é conferência, entra culto, é culto. O ano entra, sai e a pessoa está no mesmo lugar, está do mesmo jeito, no mesmo status, falando as mesmas coisas, não se desenvolveu. Amadurecer é mudar de estágio, fazer escolhas certas. Quando Deus enxerga a gente, Ele enxerga semente. Lembra que a proposta do diabo foi eliminar os recém-nascidos, eliminar os nenéns abaixo de 2 anos, eliminar a semente. O que é um bebê? É uma semente. É por isso que a gente trata tão bem criança, porque a criança não tem passado, a criança tem futuro, e o diabo quer eliminar o futuro. A criança no ventre de uma mãe é uma semente que foi plantada ali. Você é uma semente que veio ao mundo por um processo biológico. Quando Deus olha para você, Ele olha uma semente. Só que a semente precisa crescer, precisa se desenvolver. E tem gente que está preso ainda lá num processo embrionário, preso lá na papinha de leite. Tem que dar na boquinha. Eu ia falar, mas tem que falar, né? Gente, mimimi. O crente hoje, o pastor não falou comigo, o pastor brigou comigo, o fulano falou grosso comigo, o estacionamento não tinha vaga para mim, não vou mais na igreja. Aí meu filho, porque não deixaram meu filho fazer tal coisa, está errado. Já viu aquele que protege filho? Irmão, eu ouvi o Pedro vai vir e falei: show, o que você fez aí, cara? Primeiro eu vou brigar com ele, né? Que ao acusado cabe o ônus da prova. Ele que prova que está certo, que está errado. Eu vou acreditar em moleque? Um de pai bobão, cheio de mimimi, não pode falar nada hoje. Ninguém pode ouvir não. Não sabe ouvir não. Ainda está com leitinho, não amadureceu, meu irmão. Você está no culto, a jogada de Deus com você é no longo prazo. Você tem que aprender a ouvir não. Você tem que se desenvolver, deixar o Senhor usar os processos da vida para fazer você crescer e evoluir. Mas você está correndo do problema, você está correndo do processo. Você quer só a parte mais fácil, só quer o curto prazo. Então você não vai crescer, então você não vai se desenvolver. Você vai ficar sempre no mimimi, porque ninguém gosta de mim, porque dando desculpinha, porque eu nasci em tal lugar, porque eu sou assim, porque não sei o quê. Meu irmão, o Senhor tem uma jogada de longo prazo para você. O diabo, eu coloquei uma paralela com a semente, que é sobre o agrotóxico e o anabolizante. É um processo químico, o anabolizante, por exemplo, que faz o frango crescer muito rápido, né? Que
faz a planta crescer muito rápido. Deus não trabalha com agrotóxico. Quem trabalha com agrotóxico é o diabo. Ele faz as coisas acontecerem rápido, mas não tem nutriente, não tem vida, só aparência. Deus trabalha do jeito normal mesmo, é o tempo. Crescimento rápido não combina com o modelo de Deus. A oliveira leva de 5 a 10 anos para começar a dar fruto. 5 a 10 anos para começar a dar fruto. Mas a gente não quer esperar. A gente quer, aperta o acelerador aí. Vamos, Senhor, um milagre. Vamos, um milagre. Senhor, a porta aberta. Meu Deus, e aí, como é que é? Deus, vamos embora rápido que não dá não. As contas vão pagar. A gente quer colocar Deus na pressão. Como se Deus estivesse preocupado e olhar para a tua vida, ai, tadinho dele. Não, meu irmão, Deus está olhando a tua vida como um todo. Deus está fora do tempo. A jogada de Deus com você é no longo prazo, quando você suporta a pressão, quando você lida com o fracasso, quando você ouve não, o quando você consegue crescer com solidez, a não olhar para trás, a se submeter a um processo de paternidade bíblica. Deus como um pai, Ele é o pai perfeito, não é igual ao teu pai. Não é igual ao meu pai, não é igual a mim. Deus é um pai que quando olha para você, Ele olha para o teu futuro. E o que Ele precisar fazer agora na tua vida, para promover você, para fazer você crescer lá no futuro, Ele vai fazer. Ele não vai ter pena de você. Deus não quer conforto, não. Ele quer ver o teu crescimento. Ontem, por exemplo, Vanessa pegou o Pedro de noite, mas arregaçou o menino. Soluçou, mas chorou. Não, não bateu não, mas pior do que bater. Isso aí é pior do que bater. Do jeito que você pegou ele. Aconteceu um negócio na igreja, chegou em casa e Pedro, assim assado. Ele tem 7 anos. A gente conversa com ele no nível. A Vanessa tem uma frase que ela fala: eu estou querendo homem. Ela fala em casa isso para ele, né? Eu estou querendo homem, não é menino não. Ele tem 7 anos. Então, mas tem gente que, meu Deus, é porque o pai e a mãe, ela está preocupado com agora não, gente. Eu estou preocupado no futuro. Ao meu filho não falar: papai, eu vou botar uma peruca, eu vou botar um silicone na bunda. É agora que você faz isso. Longo prazo. É o filho vir: papai, vou apresentar meu namorado para você. Aí já era, porque você jogou o curto prazo, ficou com pena. Deus não tem pena de você. Deus não tem pena. Deus está trabalhando em você, porque Ele quer guardar a tua vida como uma semente, porque o diabo não tem medo do teu passado, ele teme o teu futuro. Deus quer proteger o teu futuro, porque Ele joga no longo prazo com você. Ele quer que você cresça. Para crescer, vai ter que engolir a bezetacil, vai passar o amargo na tua garganta, mas você não vai abandonar Jesus. Você vai entrar de um lado e vai sair do outro. É crescimento, dá trabalho, dá pena. A gente que é pai, não é? Lidar com o filho. Caramba, meu Deus, mas eu não quero meu filho com 20 anos de idade em casa. Quero que ele cresça, se desenvolva, amadureça. Não fica um monte de moleque com chupeta na boca. Vai trabalhar, meu irmão. Vai arrumar alguém para casar. Ai, mas ninguém me quer. Não é que ninguém me quer. Não existe isso não. Você está escolhendo demais. Hein, filha? Você daqui é o príncipe encantado, o super-homem, abdômen trincado. Trinca o teu então, pra você ver se é fácil. Estou tentando ficar perto da Vanessa, não consigo. Meu irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Vai à luta. Entende? A Rebeca jamais se dá um grito, ela já vai pro... Mas o jogo de um pai para um filho é longo prazo. Eu queria que levantasse a mão aqui. Qual que é o pai que quer que o filho dê errado? Tem alguém? Tem algum pai que quer que o filho dê errado aqui na vida? Ninguém quer, né? Mas não adianta eu querer. Você fala: quem quer que o filho dê certo? Todo mundo. Mas então joga com teu filho um jogo de longo prazo. Arregaça ele agora. Ensina ele agora, como está na palavra. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ela nunca se desviará dele. Esse é o modelo de Deus para você. Deus está te ensinando. Fala para alguém: Deus está treinando você. Fala para alguém: não desiste não. Não abre mão de Deus não. Deus está treinando você. Deus quer que você cresça, se desenvolva.
Terceiro lugar, manutenção. Levítico 6 diz assim: o sacerdote ia tirar a cinza, ia colocar lenha, está na palavra, o fogo não se apagará. A vida cristã é uma viagem de longa duração, não é de curta duração. Uma viagem de longa duração requer planejamento, prudência, cuidado com o carro, manutenção do veículo, para você conseguir chegar no final da viagem vivo. Não adianta você querer fazer maluquice agora. Você tem que chegar no final da viagem, porque mais importante é como se termina do que como se começa. Na vida cristã, eu preciso fazer a manutenção da minha vida. Quando a Bíblia fala, uma carta do Senhor, do anjo que escreve à igreja de Éfeso, por exemplo: uma coisa eu tenho contra ti, vocês perderam o primeiro amor. Ou seja, o brilho do evangelho, a graça de amar Jesus acima de todas as coisas. Sabe o que é isso? A falta de manutenção da minha vida espiritual me faz perder o primeiro amor. Como eu faço manutenção? Primeira pergunta: por que você faz o que você faz? Você está na igreja para agradar alguém? Você veio fazer aqui as coisas para alguém? Ou você está fazendo para a glória de Deus? Qual é o teu objetivo com Deus? Você tem que revisar a sua vida, fazer a manutenção da sua vida espiritual, porque a tua jogada é de longo prazo. Se você correr errado agora, se você não ligar para nada agora, você vai estragar o teu joelho, você não vai chegar no final da corrida. Você não está correndo 5 quilômetros, é 42 quilômetros de maratona. O teu destino é o céu. Não adianta você errar agora, gastar tudo agora. Você vai chegar no final cansado, vai errar o alvo. Pelo amor de Deus, faz manutenção do teu casamento, faz manutenção da tua vida com Deus. Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia. Você está no modo automático, vindo na igreja, saindo da igreja, vindo culto, saindo do culto. Não adianta nada, isso é curto prazo. Deus quer ter um relacionamento com você. Volta para o primeiro amor. Revisa a tua vida, a tua rotina. Lembra, revisa o teu tempo, como você investe o teu tempo no teu desenvolvimento com Deus. Como é que você está desenvolvendo o talento que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, o sonho que Ele te deu, o plano que Ele te deu? Você parou por quê? Por que você desistiu? Por que você ficou pelo caminho? A jogada de Deus é uma jogada de longo prazo. Então eu preciso fazer a manutenção da minha vida, a manutenção do meu caráter. Manutenção fala daquelas virgens sábias que tinham azeite sobrando. Elas calcularam: peraí, o noivo pode demorar, eu não vou levar só um pouquinho de azeite, eu vou levar uma quantidade suficiente para fazer a manutenção da minha vida. Fala de unção de Deus, de santidade a Deus. O que é santidade? É uma vida, é um estilo de vida de longo prazo, é uma manutenção no meu caráter. E a Bíblia diz: olha, sede santo como eu sou santo. Santidade é dia a dia, é manutenção de caráter, é a escolha certa, é fazer o que é certo. Mesmo quando tudo dá errado, ou quando as pessoas querem que eu faça o errado, eu vou fazer o que é certo, porque eu estou o tempo inteiro fazendo a manutenção do meu caráter. Eu peco, eu erro, eu me desvio às vezes do foco, mas eu estou fazendo a manutenção da minha vida espiritual, porque a minha jogada não é de curto prazo, eu quero chegar no longo prazo. Então, para chegar no longo prazo, não vai ser qualquer garotinha que vai vir e vai me tirar. Sério, não vai ser qualquer garotinho que vai vir e me levar para outro caminho. Não vai ser qualquer amizade, qualquer oportunidade, qualquer chamado, qualquer coisinha, não. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é a minha jogada, eu sei o que está em jogo. Mas tem gente que quer correr na corrida, não sabe o que quer, não tem foco, não sabe onde quer chegar. Você precisa fazer a manutenção da sua vida, manutenção do seu casamento, manutenção da sua vida espiritual, do seu chamado, se desenvolver com Deus. Em último lugar, último elemento da jogada de longo prazo com Deus é o prêmio. Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Somos peregrinos e forasteiros. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu. Deus tem um prêmio reservado para você.
Deus tem um tempo, a Bíblia diz que novos céus e nova terra. Não é aqui agora. Não adianta você querer ficar preso ao que essa terra pode te oferecer, a se contaminar por qualquer proposta que vá colocar em xeque o céu na tua vida, o futuro que Deus tem para você. Deus quer preservar o teu futuro. Não compensa, não faz sentido um pouco tempo nessa terra comparado à eternidade de glória que Deus tem para você. Ou seja, as tuas escolhas não podem ser baseadas no curto prazo, mas no longo prazo. Lembra que eu coloquei dos atalhos? É a tua escolha. Para de se prostituir, para de mentir, para de escolher aquilo que é o mais fácil, para de enganar. Marca uma data para mudança na tua vida. Volta a estudar, volta a crescer, volta a se desenvolver. Usa bem o teu tempo, porque o nosso tempo está acabando. Eu tenho uma notícia para te dar. Você tem menos tempo hoje do que você tinha ontem. O tempo está correndo, o relógio está correndo. E aí, meu irmão, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida espiritual? Se Jesus voltasse hoje, como é que estaria você aí? Jesus voltasse agora, como é que você ia estar? Quem tem visão de longo prazo recebe prêmio de Deus. Deus tem um prêmio para você. Deus tem um prêmio para você que tem se esforçado. Lembra de Moisés, um grande libertador? Por pouco não entrou na terra prometida. José herdou o palácio. Todos os homens de Deus que eu citei aqui, Jesus cumpriu a sua missão, cumpriu o seu chamado. Querido, não largue Jesus. Não troque o que Deus tem para você por qualquer proposta de curto prazo que a terra possa te oferecer. Modele a sua vida, construa a sua vida de longo prazo com Cristo. Tuas escolhas, as tuas decisões, as tuas práticas de vida, o teu dia a dia, o que está errado? Conserta. O que está tirando o teu foco? Ajusta. O que está fazendo você perder tempo? Muda. Acerta a tua vida com Deus. A Bíblia diz que todos nós, individualmente, prestaremos conta com Deus. Eu não vou levar minha esposa, meus filhos não vão comigo, é eu e o Senhor. A Bíblia diz que ao homem, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu termino com um texto bíblico, Apocalipse 21, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A esses eu darei a vitória. O teu acesso ao futuro com Deus depende de uma visão de longo prazo. Eu não quero só começar bem. Se eu puder começar bem, ok, mas eu digo: Deus, eu quero terminar bem. Eu quero terminar velhinho, com a minha família em volta de mim, com os meus netos, com meu filho dizendo: eu tive um grande pai. Com minha filha dizendo: eu tive um grande pai. Não sei quem vai morrer primeiro, eu ou Vanessa, mas se for eu primeiro, ela vai dizer: eu tive um grande marido, nunca me traiu, foi fiel a mim, crente, homem de Deus. Eu estou vivendo preocupado com aquele dia, porque o que importa é o meu final. O que importa é o fim das coisas, mais do que o começo delas. Como é que seria o teu final hoje? Se você terminasse hoje, acabou aqui, não tem jeito mais. O que diriam de você? Sonhou muito, fez pouco. Preguiçoso. Já foi tarde. Bateu na trave. Bem que ele tentou.
E aí? Como é que você quer terminar a tua jogada com Deus? Como é que você quer terminar a tua jornada, a tua viagem com o Senhor? Porque o que dessa vida aqui, querido, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu quero terminar bem. Quero orar junto com você agora. Quem sabe você está aqui nessa noite e você quer tomar uma decisão de entrar no longo prazo. Você entendeu que é o mais importante para você terminar, não é só começar. Não sei o que aconteceu, como é que foi a tua jornada, a tua vida, mas quem sabe você está sentado no seu lugar aí e você tem sido atormentado por vozes do seu passado, enquanto Deus está olhando para o teu futuro. Enquanto Deus está dizendo, olha, mesmo que você tenha errado, comprometido o que passou, eu tenho um futuro de glória para você. Fecha os teus olhos, vamos orar.